Olá, essas são algumas notas de aula sobre correias trapezoidais para a disciplina de elementos de máquina do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal Campus São José dos Campos. As transmissões por correias têm como características principais a flexibilidade, são bons absorvedores de vibração. São também transmissões silenciosas, que trabalham com grandes distâncias entre centros. Possuem baixo custo quando comparadas às transmissões por engrenagens. E é possível usar em eixos paralelos ou não e com rotação direta ou rotação inversa entre as polias transmissoras. Especificamente as correias trapezoidais são elementos de transmissão de potência flexíveis que têm comprimentos e perfis, seções transversais, padronizadas. Alguns desses perfis padronizados podem ser vistos nessa imagem. O primeiro grupo, tipo 1, classe 1, e o segundo grupo, classe 2, que são as correias intituladas em V. Para especificação e cálculo da quantidade de correias para uma transmissão, podemos seguir um passo a passo bastante extenso, onde se inicia pela determinação dos dados de entrada do projeto. É necessário conhecer as rotações, a relação de transmissão também pode ser calculada pela divisão da rotação mais alta pela mais baixa e a potência motora. Nesse curso, iremos utilizar essa potência em quilowatts. Um outro passo necessário é calcular a potência que vai ser transmitida nessa transmissão. Para esse cálculo, primeiramente, precisamos determinar qual é o fator de serviço aplicado no caso que estamos estudando. Para isso, temos que olhar a máquina conduzida. Então, este livro, por exemplo, trouxe diversos exemplos de onde podemos situar nossa máquina. Da máquina conduzida, é importante conhecer qual é a máquina condutora, a motorização da aplicação. Então, aqui, por exemplo, está dividido em dois possíveis grupos. Este grupo aqui, da esquerda, é um grupo de motores menores, que tem menos na transmissão. E na direita, motores maiores, que têm mais choques na transmissão, por exemplo, motores de combustão com único cilindro. Além de conhecer a máquina conduzida, a máquina condutora, é importante também saber qual é o tipo de serviço. Se é um serviço descontínuo, de 3 a 5 horas diárias, um serviço normal, de 8 a 10 horas diárias, ou um serviço contínuo, de 16 a 24 horas. Depois de conhecer todos esses fatores, é possível determinar, então, nessa tabela, os fatores de serviço. E onde vai ser utilizado? Esse fator de serviço vai ser utilizado na escolha do perfil da correia. Então, para escolher o perfil da correia, vamos pegar a potência motora e multiplicar por esse fator de serviço. O valor desse número irá cruzar com o eixo Y, que tem a rotação do eixo mais rápido. A região em que essas duas informações se encontrarem definirá o perfil da correia. Aqui, então, temos o exemplo para o tipo 1, classe 1, e para a classe 2. O próximo passo é a determinação do diâmetro das polias a serem utilizadas. Nessa tabela, podemos encontrar a faixa de diâmetro indicada para cada um dos tipos de perfil. Além disto, existem velocidades periféricas máximas com que essas correias podem trabalhar. Também servem para ajudar a determinar esse perfil. E por fim, para calcular o diâmetro da polia maior, nós então utilizaremos essa expressão. Aqui é o diâmetro da polia menor, que foi determinada pela tabela, vezes a relação de transmissão. Passo, iremos calcular a distância entre centros. Essa distância entre centros será estimada por essa fórmula somente se não conhecer a distância entre centros do problema. Se a distância for conhecida, ela será adotada conforme o maquinário que está sendo considerado.
Em sequência, calcularemos qual o comprimento necessário para a correia abraçar a aplicação. Para exemplificar o que significa este comprimento, aqui a gente pode ver, ó, uma polia menor e uma polia maior. Em volta, nós temos a correia. Então, essa expressão de L significa o comprimento dessa correia toda desenvolvida. Após o cálculo desse comprimento, nós iremos determinar qual é o perfil e o código da correia em si, que comercialmente mais fica próximo do calculado. Então, aqui tem uma tabela com todos os perfis e os possíveis comprimentos de mercado. Depois de determinada especificamente qual é a correia, nós iremos fazer uma correção da distância entre centros, utilizando na expressão esse comprimento já comercial. Depois, calcularemos a velocidade periférica da correia para conferir se está dentro dos parâmetros. E depois, calcularemos o ângulo de abraçamento. E o que é o ângulo de abraçamento? O ângulo de abraçamento é, na montagem da correia, é esperado que em algum ponto na polia a correia deixa de tocar a superfície da polia. Um exemplo estou desenhando aqui. O ângulo de abraçamento é o quanto a correia percorre encostada na polia. Porque em algum ponto ela vai deixar de tocar a polia. Então, um exemplo desse desenho seria esse ângulo definido aqui. Isso é importante para determinar depois qual é a potência que cada uma dessa correia na aplicação vai conseguir transmitir. Exatamente o próximo passo. Esse próximo passo é a capacidade de transmissão por correia dada a todas as condições dessa aplicação. Então, essa expressão grande que está aqui, onde todas as C1, 2, C3 e C4 são constantes, podem ser encontradas nessa tabela de acordo com o perfil da correia. E também temos aqui Ni, que é uma potência complementar que decorre da relação de transmissão e da rotação de trabalho. Pode ser encontrado por essa tabela. Importante mencionar que essa potência complementar vai ser determinada nessa tabela utilizando interpolação linear, porque nós temos aqui intervalos de rotação, intervalos de potências para dadas relação de transmissão. Nós não temos aqui todas as rotações, então usamos interpolação linear. E por fim, para se determinar a quantidade de correias necessária nessa transmissão, nós utilizaremos essa expressão, onde aqui em cima nós temos a potência da parte motora multiplicada por aquele fator de serviço do começo, dividido pelo somatório da potência transmitida por cada uma das correias mais a potência complementar. Esse somatório é multiplicado por dois fatores. O primeiro fator que está aqui é o fator de comprimento, fator de correção do comprimento, e o segundo fator de correção daquele arco de contato que acabamos de mencionar. Esses dois fatores nós encontramos em tabela. O fator de correção do arco pode ser visto aqui. Né? Aqui temos alguns incrementos de arco e o fator calculado na última coluna. E o fator de correção de encontramos essas tabelas, onde a gente tem o código da correia e do lado já o fator de correção de comprimento a ela associado.